Fim de jogo, Inter 2, Caxias 0 e o time de Roger Machado coloca um pé na final do Campeonato Gaúcho. E apesar de todas as adversidades, afinal, o Inter hoje tem muitos desfalques e desfalques importantíssimos, jogadores titulares, não estamos falando somente de jogadores que compõem o elenco, jogadores que são reservas, mas titulares. O Inter perdeu boa parte de sua base, mesmo assim o Inter fez o que se espera dele. Porque apesar de todas as dificuldades, de todas as lesões, de todos os desfalques, mesmo com as peças que Roger Machado tem à disposição, o Inter tem mais time que o Caxias. Aliás, o Inter tem muito mais time que o Caxias, mesmo com tantos desfalques, com tantas lesões. Então o Inter foi a Caxias do Sul, venceu e já praticamente garantiu essa vaga na final do Campeonato Gaúcho. Afinal, convenhamos, o Caxias não virá ao estádio Beira-Rio, conseguiu uma virada histórica, eliminar o Internacional. Claro, o Inter tem que ter atenção no segundo jogo, tem que levar a partida a sério, mas convenhamos que o Inter estará na final do Campeonato Gaúcho. E uma partida que, apesar do placar de 2-0, o Inter não apresentou um grande futebol. O Inter não apresentou um futebol vistoso, aquilo que hoje eu poderia chegar aqui e dizer, olha, o Inter jogou demais, o Inter amassou o Caxias, como eu já falei em outras partidas. Não, o Inter fez um jogo ok, não fez um baita jogo, mas também não fez um jogo ruim. Jogou o necessário para vencer a partida. E quando deu uma acelerada naqueles poucos minutos de maior intensidade, acabou marcando os 2 gols e trazendo essa vantagem agora para o estádio Beira-Rio, essa vantagem muito importante. Mas apesar da vitória, hoje ficou claro que o Inter precisa muito do retorno de Alan Patrick para as finais do Campeonato Gaúcho. O Inter venceu, fez os 2-0, mas claramente, apesar do placar, sofreu com falta de criatividade. Ener Valencia, hoje o homem de referência, o cara que deve ser o homem-gol do Internacional, afinal, Rafael Borré está lesionado, passou fome no ataque do Internacional. E a gente não pode nem dizer que o Valencia jogou mal. A bola não chegou nele, porque o Inter hoje não tinha um meio de campo criativo. Alan Patrick faz muita falta. E quantas vezes a gente já conversou por aqui de que o Alan Patrick é um jogador extra classe, mas que hoje o Inter é dependente dele, que hoje o Inter não tem um reserva com as mesmas características. E tá aí, o jogador tá lesionado nessa reta final de Campeonato Gaúcho e o Inter não tem um outro cara para suprir a sua ausência. O Inter não tem um outro cara de criatividade. A gente não pode se enganar. Estes 2-0 é um baita resultado para o Internacional, mas o Inter não foi criativo. E isso não é achar crise, porque óbvio, eu tô muito feliz, estamos tirando esse peso de anos sem disputar a final de um Campeonato Gaúcho, mas não dá para mascarar. Alan Patrick é muito necessário e precisa voltar para as finais, seja contra o Grêmio ou contra o Juventude, que são 2 times muito superiores ao Caxias e com elencos muito melhores do que o do Caxias. Para mim, hoje o Inter teve 3 destaques na partida. Obviamente, o primeiro deles, o Vitinho, autor dos 2 gols, o principal responsável pela vitória colorada. E mesmo antes dos gols, foi novamente um jogador que se movimentou muito, estava incomodando muito a defesa do Caxias. E falando de defesa, os outros 2 destaques do Internacional novamente foram Vitão e Victor Gabriel, porque o Inter fez os 2 gols e também pouquíssimo sofreu na parte defensiva, e isto é resultado de uma defesa sólida que o Internacional tem hoje com Vitão e Victor Gabriel, uma dupla que se encaixou demais, que tá muito bem e hoje foi muito bem novamente. Se faltou um pouco mais de criatividade no meio-campo do Internacional, a defesa do Inter foi novamente muito sólida. Marca essa que tá sendo consolidada nos últimos jogos. E o destaque negativo, não quer dizer que não jogou nada, mas que foi bem abaixo do que geralmente joga, pra mim foi o Bernabei. Errou passes muito fáceis, muito simples, que não costuma errar,
pareceu meio afobado, foi muito abaixo daquele Bernabéu que a gente está acostumado. Mas claro, é um jogador que tem crédito com a torcida, é um jogador que acumula boas atuações, só hoje, ao meu ver, destoou comparado com as atuações anteriores, com aquilo que a gente sabe que ele pode apresentar. Cometeu muitos erros simples, erros básicos, principalmente no passe, passes mais curtos, coisa que ele não costuma fazer. Mas também nada que tenha comprometido, nada que tenha atrapalhado o Internacional. Só foi abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode fazer. Mas enfim, um resultado muito bom, 2-0, fora de casa, sem 6 titulares, o Internacional volta com essa baita vantagem para semana que vem somente carimbar essa vaga para a final do Campeonato Gaúcho, final tão importante de um título que o Inter não ganha desde 2016 e tem a obrigação de vencer nesse ano. E agora, vamos secar. Vamos torcer pro Juventude na noite de hoje também fazer o crime e quem sabe ter um Inter e Juventude numa final de gauchão. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Tu concorda comigo que a vaga já tá encaminhada? Que não vai acontecer um milagre da natureza e o Caxias reverter isso no estádio Beira-Rio? Ou tu ainda tá com cautela? Tu ainda prega calma? E o que tu achou da atuação do Internacional? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho e também deixa o teu like que ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!